Pois é, e com Lula presidente, o Brasil se torna uma das vozes mais fortes na América Latina para pressionar os Estados Unidos a acabar com o embargo que sufoca a economia cubana desde a década de 1960. Quem se debruçou neste tema ao longo de todo o dia foi ele, Marcelo Favalli, editor de internacional aqui da Jovem Pan News, que vai trazer um raio-x desse tema para a gente. Favalli, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Daniel, boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos acompanha. Eu tentei traduzir aqui em números muito do que o professor Brustelli falou com o professor Suano, mas antes a gente tem uma reportagem que faz um repasso histórico aí bastante importante do que é o famoso embargo, ou como os cubanos preferem chamar de o bloqueio. Enquanto ela não chega, tá aqui, ó, os números que eu estava falando. Eu fiz um quadro colorido em que fala aqui do chamado Sul Global, né? A gente ouviu muito dessa expressão. Abaixo da linha do Equador, a gente tinha o que em 1964 eram os 77 países que foram alinhados em torno de Cuba, que eram os países mais à margem do sistema que era controlado pelas potências Europa Ocidental, a União Soviética e, obviamente, os Estados Unidos. A Cuba, Havana, como ficou à margem, foi procurar ali os seus pares e conseguiu, então, em 1977, fazer, então, essa grande aliança. Em 59 anos, pouquinho menos de 6 décadas, esses 77 países, eles dobraram para 134. Bom, não é só esse número que dobrou de países. Hoje, o perfil desse sul global, do que antes se chamava terceiro mundo e ganhou um eufemismo a partir dos anos 2000, que são os países em desenvolvimento, teve um grande player, a China, que entra agora como o G77, mais a China parece um coadjuvante, mas se torna muito protagonista por conta disso. Hoje, a margem é 79% da população mundial. Então, junto desse G77, que agora deveria chamar G134, e representa 49% do PIB global, praticamente a metade da riqueza produzida no planeta inteiro num período de um ano. Então, Havana, que se tornou um estado isolado, como a gente vai ver daqui a pouco, muito pobre, pouco desenvolvido, conseguiu parceiros que se tornaram muitíssimo importantes num arco de tempo que a gente chamaria de 2 gerações. Coloca, de certa forma, Cuba em um mapa menos à margem do centro. Agora, claro que os cubanos estão esperando há anos, para não dizer décadas, a quebra desse embargo, que a gente vai entender melhor na reportagem a seguir. Em fevereiro de 1962, o então presidente americano John Fitzgerald Kennedy assinou uma terceira rodada de restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos à ilha comunista. A decisão do democrata envolveu parceiros tanto nas Américas quanto na Europa. A intenção era deixar Havana praticamente isolada. Restou ao regime de Fidel Castro o apoio da extinta União Soviética. Só que a distância entre os dois territórios ainda dificulta muito qualquer tipo de assistência. Por trás da decisão de Washington nos anos 60, o auge da Guerra Fria. O governo revolucionário que havia tomado o poder em Cuba no Réveillon de 1959 desapropriou negócios e tomou terras na ilha que eram de cidadãos americanos. Prejuízo na época, $1 bilhão. O bloqueio, como preferem chamar os cubanos, fez o país parar no tempo em termos de tecnologia e criou enormes barreiras no desenvolvimento nacional. Com o passar das décadas, o Congresso americano, inclusive, aprimorou leis de restrição para garantir que o embargo permanecesse dentro da Constituição. Mais recentemente, no governo de Barack Obama, houve um esforço de reaproximação e algumas flexibilizações, em especial no campo do turismo. Mas o sucessor, Donald Trump, reativou as restrições. Agora, emissários do presidente Joe Biden, que foi vice de Obama, se reuniram com diplomatas cubanos, poucos dias antes do início da cúpula G77.
Segundo fontes de Havana, não houve grandes progressos, embora a reunião por si só seja um movimento importante. Isolada, Cuba fundou em 1964 o G77, na intenção de reunir os países periféricos da época. Desde então, o grupo cresceu. Na reunião deste ano, mais de 100 nações presentes. A China entrou como convidada, mas terá papel central. Trata-se, de longe, a maior economia presente. Pequim aceitou o convite e mandou como representante um importante membro do Partido Comunista. Além do alinhamento ideológico com Cuba, a participação no G77 abre portas para o presidente Xi Jinping ampliar a influência chinesa na América Latina. Pois é, Marcelo Suano queria também repercutir esses assuntos em relação ao embargo dos Estados Unidos a Cuba. Entende que o evento em si, essa cúpula do G77, acaba exercendo uma certa pressão sobre os Estados Unidos para o fim do embargo. Também as falas do presidente brasileiro. Em que contexto isso pode fomentar uma discussão nos Estados Unidos, ou isso, na verdade, prejudica mais a relação daqueles que exercem a pressão sobre os Estados Unidos do que tem algum tipo de efeito prático em relação à posição norte-americana frente ao embargo? Eu diria que são 3 pontos essenciais. Desculpa, Daniel. Desculpa. Condicionado, mas continuando. São 3 pontos essenciais. O primeiro deles diz respeito à questão do embargo propriamente dito e do discurso de Sua Excelência Presidente Lula. Ele acaba se colocando numa situação que diria, ele chega para negociar com o Biden de uma forma não positiva para o Brasil. Ele já se posiciona de uma maneira em que, por mais que se espere que esse seja o discurso, tanto do presidente brasileiro como de parte expressiva daqueles que compõem o G77 mais China, já se espera, mas pelo menos se imagina que haja uma tentativa de beneficiar ou de pelo menos apoiar aquela perspectiva democrática do Ocidente e botar para conversar com o Ocidente de uma maneira mais equilibrada, porque queira ou não queira, a simbologia de que o Ocidente fez o embargo ou fez as sanções, e os Estados Unidos em especial, vamos colocar dessa forma, por causa da democracia. E a democracia tem sido ponto de reflexão neste momento. Este é o primeiro ponto. O segundo, quando nós olhamos quem é o grande vitorioso e o grande inteligente neste processo, é a China. A China, ela não participa, mas ela entra como observadora. Ela se posiciona de uma maneira a dizer, onde ocorreu o vácuo de poder, eu entro. E eu entro de uma forma elegante, sem brigar com ninguém. Briguem vocês. Eu estou aqui para trazer racionalidade. Não à toa, eu invisto na multilateralidade. Os chineses é que ganham. E os brasileiros vão conversar com o Biden, no caso, o presidente brasileiro, vai conversar sabendo que quem terá o grande lucro será a China, inteligência da China.